Então, sargento, prosseguindo o nosso conteúdo aqui inicial de geometria analítica, falando particularmente ainda sobre o plano cartesiano, algumas observações importantes ainda precisam ser ditas. Olha só. Primeira coisa é que o nosso plano cartesiano, ele é dividido em 4 partes. E a gente chama essas 4 partes, no caso aqui primeira, segunda, terceira e quarta parte, de quadrantes. O nome correto é quadrante. Então a gente tem esse primeiro quadrante, segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Se a gente observar um pouco melhor, a gente observa que no primeiro quadrante, o x ele é positivo, ou seja, a gente tem números positivos, e o nosso y também são números positivos. Quando a gente olha já para o segundo quadrante, a gente observa que o nosso x são números o quê? Negativos. E o nosso y ainda permanece positivo. Já observando o terceiro quadrante, ambos, tanto o y quanto o x, eles vão ser negativos. Então eu tenho o x negativo e meu y também negativo. Já no quarto quadrante, eu permaneço tendo o x positivo e meu y negativo. No caso, a gente está falando dessas duas etapazinhas aqui. É muito importante saber aonde o nosso ponto ele está em qual quadrante. Isso facilita bastante a gente. E algumas considerações importantes aqui. Vocês podem reparar que eu tenho o ponto A. E aí, qual é a coordenada do ponto A? O ponto A é o ponto 3, 2. 3 em x, 2 em y. E sempre se convenciona, sempre que primeiro a gente vai colocar o x e segundo o y. Primeiro x, segundo o y. Então eu tenho um ponto A, 3 em x, 2 em y, que se cruzam e formam o ponto A. E eu tenho o ponto B, que é menos 3 em x e 2 em y. Então eu tenho menos 3 em x, 2 em y. Tem um ponto C aqui também, onde eu tenho 3 em x menos 2 em y. E é assim, dessa forma, que a gente olha o plano cartesiano e sabe identificar os pontos através dos pares ordenados, sempre de 2 em 2. Bacana? Então eu coloquei algumas observações aqui. O ponto A, 3, 2, que é o que a gente acabou de ver, é do primeiro quadrante. Assim como o ponto B, menos 3 e 2, ele é do segundo quadrante. E o ponto C, 3 e menos 2, ele é do quarto quadrante. E aí eu coloquei mais duas observaçõezinhas aqui que te ajuda principalmente com a nomenclatura que pode vir numa questão, ou até mesmo num livro, no material que você está usando para te assessorar no estudo, que é a simetria. Simetria você pode associar diretamente com uma correspondência, tá? Existe um correspondente de outro lado. Então, olha só, o B é o ponto correspondente do ponto A em relação ao eixo X. O que ele está querendo dizer isso? Que existe um ponto no segundo quadrante, ponto B, no segundo quadrante, onde o ponto B é o ponto simétrico do ponto A em relação ao eixo Y. O que ele está falando para você? Olha só, em relação a Y. Então a gente está falando desse eixo aqui, Quanto vale B no eixo Y? Vale 2. Concorda comigo? Aqui, Y vale 2. No ponto B, Y vale 2. Quanto vale A? O Y de A? Também vale 2. Percebam que possui o mesmo valor. Tanto o Y de B quanto o Y de A. Então, quando acontece essa igualdade, vamos dizer assim, que não é uma igualdade, praticamente a gente entende que a gente tem um retângulo aqui, e ele foi dividido ao meio, na mesma proporção, de um lado para o outro, em relação a esse eixo aqui. Quando a gente tem essa divisão proporcional, a gente chama isso de simetria. Então, ou seja, o 2 ele é simétrico do A, por estar no primeiro e no segundo quadrante. Assim como, por exemplo, eu posso dizer que o C é o ponto simétrico do ponto A em relação a X. O que ele está querendo dizer aqui para você? Que o X de C é correspondente ao X de A. Então, olha aqui, o X de C
é simétrico ao x de A. Percebam que aqui a gente tem outro quadrado ou retângulo. No caso aqui é um retângulo. E esse retângulo praticamente foi dividido ao meio em relação ao eixo x. Isso aqui também, para te complicar um pouquinho a nomenclatura, o seu avaliador pode colocar que, por exemplo, o C é o ponto simétrico o ponto simétrico do ponto A em relação à abscissa. E nada mais nada menos que ele está dizendo aqui que o mesmo ponto x de A possui um correspondente em relação à abscissa do ponto C. Então aqui, no caso, ele poderia falar também no B, que é um ponto simétrico do A em relação à ordenada, que a gente chama que o eixo Y é chamado de quê? De ordenada. Então, é interessante entender o que é simetria de pontos para a gente prosseguir. Por exemplo, se eu pegasse um ponto, aqui aleatoriamente, o ponto, botar o ponto D, onde ele é 2 e 1. 2 e menos 1. Qual seria o simétrico do ponto D em relação à abscissa? Em relação à abscissa, eu estou falando em relação a x. Então, ou seja, eu teria que pegar um ponto no primeiro quadrante, em relação aqui, à abscissa, onde o x também fosse 2. Então, eu posso pegar um ponto aqui, o ponto, vou botar de A, B, C, D, o ponto E, que aqui no caso é 2 e 2. O ponto E é 2 e 2. Concorda comigo que o x de D é igual ao x de eco, ou letra E? Então eu posso dizer que o ponto D ele é simétrico ao ponto E em relação ao eixo x. Simples assim, pessoal. Então, o conceito de simetria muito importante para a gente carregar, aqui dentro da geometria analítica. Próxima aula vamos começar o estudo da distância entre pontos. Tamo junto!